Tudo bem com vocês então? Hoje trazendo mais um assunto, né, dentro da Psicologia Responde. Então nós vamos estar respondendo em relação ao vídeo que o Whindersson Nunes, ele gravou de uma forma cômica, né, mas trazendo temas importantíssimos da atualidade, como a depressão, como esse sofrimento, né, esse tempo de angústia que temos passado com Covid, né, e tantos outros temas. Então nós vamos começar a abordar um pouco sobre esses temas que ele levantou, com o objetivo de estar até te ajudando, né, a como lidar. Então o primeiro tema que eu escolhi, né, foi o luto. Né? O luto, eu gostaria de estar falando sobre o luto. O luto, ele é uma mistura significante de reações, né? E quanto maior a pessoa tem contato com aquela pessoa que ela perdeu, quanto mais é o sofrimento que ela sente nesse momento, né, de separação. Bom, o luto, ele segue diferentes formas, né, de lidar. Cada cultura, né, tem o seu jeito particular de lidar com o luto. Ele segue 5 estágios, né, e eu gostaria até de deixar bem claro que nem sempre o luto, esses estágios do luto, segue esse padrão, né. Tem o primeiro estágio, que é o estágio de negação e isolamento. A pessoa se sente, ela não aceita, né, aquela perda, ela se isola, ela quer se isolar do mundo e de todos, das atividades costumeiras, então ela fica nessa negação, ela dorme mais porque ela acha que dormindo ela ali vai amenizar mais essa situação de sofrimento. Então a pessoa fica, e quando ela acorda com aquela esperança de que aquele ente querido que partiu esteja lá e que era apenas um pesadelo. Mas quando ela acorda, ela vê que a realidade é outra. O segundo estágio que ela passa é o estágio da raiva, né? Ela começa a se sentir com raiva dela, raiva do mundo, raiva de Deus, raiva de tudo. Né, muito mais dela, porque ela às vezes se sente culpada porque acha que deveria ter feito alguma coisa, que poderia ter feito alguma coisa, poderia ter reagido mais rápido ou mais lento. Então a pessoa, ela passa por esse segundo estágio, que é o estágio da raiva. O terceiro estágio que a pessoa passa é da barganha. Então ela começa negociar aquele sofrimento com Deus, falando: ó Deus, por favor, me tira dessa situação. Se o Senhor me tirar, com certeza daqui para frente vai ser diferente. Ela começa a tentar negociar, né, aquele sofrimento naquele momento, ou com Deus ou com ela mesma. Então ela passa por esse estágio, né, da barganha. O quarto estágio é quando ela mergulha novamente numa depressão, como se ela estivesse naquele momento querendo morrer. Inclusive nesse vídeo do Whindersson Nunes, ele pergunta para o terapeuta lá, né, se ele estava morto, porque nesse momento ele se sente como se estivesse morto, devido ao estágio que ele se encontra, de tanta depressão, um mergulho interno mesmo, onde a pessoa fica ali como se não tivesse força para reagir àquela situação, como se ela estivesse morrendo mesmo, né? Ali ele fala: eu estou morto, porque na verdade é o que ele sente naquela realidade, como se nada tivesse mais sentido para ele, nem sentido pela vida, nem sentido mais por nada, né? Então a gente vê isso muito presente nesse vídeo que ele fala, e achei muito interessante quando ele falar
quando eu comecei a ver, né, esse vídeo, e ele começa esse vídeo falando, estou morto, quer dizer, aquela pessoa que está em depressão, ela se sente como estando morta, já não tendo mais motivo nenhum, né, nada mais faz sentido, muito sentido para ela. E o quinto estágio é de aceitação, é quando a pessoa começa a aceitar a ida daquele ente querido e começa a tentar se reorganizar, né? Ali naquele momento, ela tenta se reorganizar, se orientar, né? E tentar levantar, né? Daquele túmulo, daquele sentido de morta, ela começa a tentar se adaptar à falta, né? Daquela pessoa. Isso não quer dizer que essa pessoa, ela morreu, né? Morreu da vida, da história, né? Daquela que ficou. Na verdade, aquele ente querido morreu, né? Ali, mas não dentro dela. Ele continua ali vivo, muito vivo em suas lembranças, né? Na sua história, fazendo ainda parte da existência, né, daquele que ficou, mas não em corpo presente ali, como aquela pessoa tinha o costume, né, de sentir, de conversar, né, mas a pessoa, nesse estágio, ela começa a se reorganizar a sua vida e trazer ali alguns novos sentidos para ela continuar vivendo. E eu gostaria de também, né, logo após esse vídeo, a gente vai falar algumas coisas que você não deve falar para uma pessoa que perdeu o ente querido. Talvez você quer uma orientação, não sabe nem como fazer, né, para estar ali com aquela pessoa que perdeu. Você quer estar ajudando aquela pessoa, né, que perdeu um ente querido, mas não sabe como. Então nós vamos estar passando para você dicas, porque um dos assuntos também que eu vi nesse vídeo do Whindersson Nunes, falta de compreensão, né, das pessoas que o seguem nas redes sociais. Então a gente vê assim, muita crítica, né, em vez de palavras sábias, às vezes é mais importante o silêncio do que você falar alguma coisa que, em vez de ajudar, né, você prejudica ainda mais a pessoa. Tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos dar, né, algumas dicas como terapeuta para você estar falando para aquela pessoa que perdeu um ente querido.